Após o sofrimento de uma vida de bullying, um garoto recluso acaba indo de F. Então, ele é reencarnado em um mundo repleto de magia e recebe poderes que transcendem os limites humanos. E aproveitando, se inscreva aqui em nosso canal e deixe um like para apoiar e bora pro vídeo. Haruto está em seu quarto pensando que o seu pai deve estar muito ocupado ultimamente, mas isso tem um lado positivo, pois ele não precisa treinar esgrima. E ele começa a ouvir uma movimentação perto da sua casa e visualiza através da sua magia de barreiras o que está acontecendo. Após o ataque de alguns bandidos, vários soldados da província do seu pai foram feridos, e Haruto vai até o seu pai e pergunta o que aconteceu. Seu pai responde que não quis comentar, mas tem acontecido uma onda de ataques de bandidos ultimamente, e nesse último ataque em específico, eles sofreram uma emboscada, após receberem uma mensagem falsa, e apesar de estarem preparados e atentos, sofreram muitos danos. Gold lamenta por Haruto estar presenciando esse cenário pesado, e ele diz a seu filho que ele não precisa ficar ali. Frey começa a falar mal do pai de Haruto, pois como eles podem ter perdido para simples bandidos, e nesse instante Haruto olha para ela e manda que ela se cale, e ela começa a sentir aquele frio na espinha quando sente aquela aura emanando de Haruto. E quando Haruto ia saindo, ele passou pelo meio de todos aqueles soldados feridos e utilizou a sua magia de barreira para curar a todos, e após o ocorrido, ninguém entendeu como aquilo aconteceu. No meio da madrugada, Haruto resolve sair do seu quarto, e ao abrir a porta se depara com Frey, e ele percebe que ela estava parada ali todo esse tempo depois da ordem que ele deu para que ela calasse a boca. E Haruto se desculpa e diz que estava muito irritado naquela hora, mas Frey que assume a culpa, dizendo que ela sente muito mal se por acaso o ofendeu de alguma maneira, e nesse instante Haruto fica pasmo, pois acha que Frey não entendeu nada do que aconteceu. Haruto utiliza seu sistema mágico de câmeras para procurar a localização dos caras que atacaram o exército do seu pai. Ele encontra alguns bandidos no mesmo local em que atacaram Gold, e junto deles estão alguns soldados. Haruto acha isso muito esquisito e acredita que pode haver um espião entre os soldados do seu pai. Frey e Haruto partem para tirar essa história limpo, e enquanto isso, a pequena Charlotte observa duas pessoas voando pelo céu. No acampamento, os bandidos estão bebendo e comemorando, e o chefe deles está lamentando o fato de ter deixado o martelo de guerra estremecedor escapar, e completa que não vê a hora de acabar com ele para poder voltar para sua terra natal. Frey e Haruto aparecem, e Haruto imobiliza os bandidos com a sua barreira, e um deles começa a levantar a voz, e Haruto arremessa contra a parede, e ele informa aos bandidos restantes que fará algumas perguntas, e ele os avisa que se ousarem mentir, já devem estar cientes das consequências. E após um tempo, Haruto descobre a verdade. Eles são soldados do Império Vizinho que se infiltraram no reino disfarçado de bandidos, com o objetivo de causar o caos internamente. Frey questiona como eles conseguiram entrar, sendo que existem guardas na fronteira, e eles entregam que tiveram um cúmplice, mas não tem ideia quem seja. E Haruto pensa que apenas alguém com autoridade maior que o seu pai poderia deixar a fronteira livre, e ele começa a acreditar que alguém no reino possa querer se livrar do seu pai. E mesmo os bandidos implorando por misericórdia, Haruto ordena que Frey queime toda aquela fortaleza, afinal de contas, eles emboscaram seu pai, e Haruto jamais perdoaria quem fez isso. E após atearem fogo em tudo, Frey e Haruto caminham calmamente, e ele diz que não sabe muito sobre soldados do Império e conflitos da nação, mas já que eles começaram, ele não precisa ter misericórdia alguma. E por hora, Haruto vai enviar uma carta anônima ao seu pai para explicar o ocorrido. Na manhã seguinte, Gold recebe uma carta anônima que explica em detalhes tudo o que aconteceu na madrugada. Ele fica se questionando o que os guardas da fronteira estavam fazendo, e ele diz ao seu mensageiro que eles precisam investigar essa situação mais a fundo. Gold já imaginava que eles não eram apenas bandidos, mas ele não achou que o Império estivesse envolvido, e ele fica pensando que o que mais temia pode estar acontecendo. E a pequena Charlotte pergunta ao seu pai quem derrotou os caras maus. Seu pai diz que, vendo a eficiência, a falta de compaixão e o controle de fogo, só pode ser Frey, e ele reconhece que ela é muito mais poderosa que ele, e ela vaga pelas províncias para demonstrar toda a sua força. Então ele acha que ela aproveitou esse incidente para se livrar dos bandidos, e a pequena Charlotte sai correndo no estilo ninja e diz para o seu pai que lembrou que tem uma coisa muito importante para fazer. Ela corre pelos corredores do castelo e encontra Frey. Charlotte pergunta se existem dois do seu irmão. Frey não entende o porquê dessa pergunta tão repentina, e Charlotte diz que ontem à noite viu duas silhuetas voando, e elas se pareciam com Frey e Haruto, mas como seu irmão não tem mana suficiente para voar, ela foi verificar se ele estava no quarto, e quando chegou, encontrou ele dormindo. No entanto, alguma coisa a incomodou, pois aquele corpo que estava ali deitado não estava emanando aquela aura medonha de sempre. E Frey diz que está impressionada por Charlotte ter reconhecido a extraordinária mana de Haruto, e ela explica que ele foi abençoado com um poder imenso desde bebê, e ele excede em muitos limites humanos. Mesmo ela sendo um demônio, jamais poderia alcançá-lo. E depois de ouvir tudo isso, a pequena Charlotte pergunta se Frey sabe quem realmente é Haruto, e Frey responde que sabe, mas não pode dizer
e é para que ela não se preocupe com isso. Haruto fica preocupado quando descobre que Charlotte já percebeu seu clone, e ele resolve criar uma barreira vigia e a configura para que possa rastrear sua irmã. E nos dias que seguiram, Charlotte ficou no pé do seu irmão em todos os lugares, na piscina, nos corredores, no campo de treinamento e na biblioteca. Ela não deu um segundo de folga, afinal ela queria descobrir quem realmente ele era. Um tempo depois, a mãe de Haruto e Charlotte estão se preparando para ir a um festival. Normalmente quem vai nesse evento é o seu pai, mas dessa vez elas vão em seu lugar. Haruto queria que Frey as acompanhasse, no entanto ele pediu para ela intimidar alguns monstros para que eles não atacassem cidades e vilas. E no decorrer da tarde, a barreira vigia que Haruto colocou em sua irmã dispara um sinal, e ele vê que as duas estão sendo atacadas por soldados imperiais. E após eliminarem a guarda pessoal, os soldados começam a persegui-las. A mãe de Haruto até consegue bloquear algumas magias, mas acaba ferida. E nesse instante, Charlotte recebe um sinal bem sutil de Haruto, indicando para onde as duas devem ir. Enquanto Natália corria, ela imaginava quem poderia estar orientando a sua filha, e as duas pulam de um penhasco. Natália amortece a queda com sua magia, mas esgota quase toda a sua mana, e a pequena Charlotte continua indicando o caminho, até que as duas entram em uma caverna. Natália deixa Charlotte em segurança e diz que vai encontrar a pessoa que estava a orientando, mas de uma coisa ela tem certeza: ele é um herói da justiça, alguém que pune os malvados. Natália sai da caverna e percebe que uma magia de ilusão foi criada para esconder a entrada, e ela se pergunta quem poderia ter conjurado uma magia avançada como essa. Segundos depois, os bandidos a cercam e, sem alternativas, ela aponta uma adaga para o próprio pescoço, e quando em pensamento ia se despedindo da sua família, Haruto aparece e a salva. Com sua mãe desacordada em seus braços, Haruto olha para aqueles bandidos com um olhar sanguinário e grita que ele está muito irritado, e em seguida derrota todos com apenas um golpe. Haruto disfarça sua voz e diz para Charlotte que sua mãe está viva, no entanto ela está inconsciente e é para que ela fique ao lado dela, que logo a ajuda a ir a chegar. E a pequena Charlotte, que estava escondidinha, reconhece aquela aura medonha e grita chamando pelo seu irmão, e Haruto automaticamente olha para trás. E a primeira coisa que Charlotte pergunta é se Haruto é o herói da justiça. Ele fica um pouco travado porque é a primeira vez que ele conversa com a sua irmã, e essa pergunta é tão misteriosa que ele fica sem reação, mas ele resolve entrar na história e diz que é o herói da justiça. E a pequena Charlotte fica muito firme e diz que o herói da justiça é quem pune os malvados, e ela se aproxima do seu irmão e diz que ela estava errada sobre ele. E Haruto pede para que ela não conte para ninguém sobre a sua identidade secreta, e Haruto sente um leve peso na consciência quando Charlotte diz que então irá mentir para o seu pai. Haruto está com seu pai, enquanto o mensageiro está informando a eles que Frey encontrou as duas e as está escoltando de volta nesse exato momento. Além disso, alguns guardas foram feridos, mas foram curados instantaneamente, e Gold diz que queria agradecer pessoalmente quem a salvou, mas pelo jeito essa pessoa não tem intenção de aparecer. Gold pergunta o que Haruto acha dessa pessoa. Ele responde que acha que ela continuará ajudando eles desde que eles se mantenham no caminho correto. Em seguida, Haruto acaba cometendo uma gafe quando fala de uma informação que só havia na carta anônima que foi enviada ao seu pai, mas ele dá um jeito e acaba saindo dessa. Gold comenta algo que deixa Haruto bem intrigado. Ele diz que finalmente ela está abrindo as asas. Natália e Charlotte retornam e Gold corre para abraçar as duas, e quando a pequena Charlotte vê que Haruto estava ali, ela corre e o abraça, dizendo que estava com saudades, e ela começa a se esfregar em Haruto, dizendo que agora ama o seu irmão. E quem fica muito enciumado com toda essa esfregação é Frey, que começa a brigar com a pequena, dizendo que ela está íntima demais de Haruto. E aqui chegamos ao fim do segundo episódio de Jitsu wa Ori. Espero que tenham gostado. Já aproveitem, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo para que o YouTube divulgue para mais pessoas. Valeu! E gente, é sempre um prazer. Fui!